Estamos no Ativamente Cast. Aqui nós falamos com pessoas, nós ativamos nossa mente e começamos a descobrir estímulos para que a gente viva melhor na nossa vida. E hoje vamos falar de uma coisa muito importante, que é a comunicação. Mas não é só a comunicação, é comunicação assertiva. Vamos ver o que é isso. Estamos aqui com a Débora Brum, uma fonoaudióloga, né? Uma fonoaudióloga, que é mestre em distúrbios da comunicação, especializada em voz, palestrante, personal coach e ainda tem um trabalho muito dirigido para empresas. Trabalhou na Rede Record de TV vários anos, orientando a performance de jornalistas. E além de tudo isso, é escritora e autora do best-seller Comunicação Assertiva. Aprenda a arte de falar e influenciar. Olá, Débora, tudo bem? Agora eu falei um pouquinho, agora você completa o resto aí. Bom dia, Arnone. Que alegria, que honra estar aqui conversando no seu podcast. E parabéns pelo canal, é um sucesso. Parabéns pelo seu livro também, que é um sucesso. E hoje vamos falar de algo que é a minha paixão, a paixão da minha vida, que é a comunicação assertiva, que muda a vida da gente. Nós vamos Então, muito descobrir. obrigada pelo convite. Nós vamos descobrir o que é isso, a comunicação assertiva. Porque a gente ouve falar muito hoje, as pessoas têm que se comunicar melhor, a comunicação é a chave. Bom, mas vamos descobrir então que chave é essa, né? E como que essa complementação assertiva ajuda mais na comunicação. Mas antes a gente vai querer te conhecer um pouquinho melhor, né? Essa gaúcha, né, de Porto Alegre, né, mora em Porto Alegre. Você é gaúcha mesmo, de Porto Alegre ou não? Sou gaúcha, nascida em Porto Alegre, morei até os 14 anos em Tupã-Seretã, que é o interior aqui de Porto Alegre. Conheço Tupã-Seretã, conheço. Não acredito. Conheço. Nossa, então depois isso vai ser um outro podcast. Quando você vier aqui para Balneário Camboriú, esse podcast nós estamos fazendo aqui no portal Fala Litoral, né, do litoral norte de Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Quando você vier aqui, nós vamos falar de Tupã-Seretã. Vamos, uma cidade vamos mesmo. Eu não sei se ainda é, mas na época que eu trabalhei em Cruz Alta como médico. Do lado? Do lado, e na época era, digamos, o que era mais forte lá era a pecuária, né? Não sei se ainda é. Hoje é a soja, hoje é a capital da soja. Capital da soja. Muito bem. Então já temos uma coisa em comum, conhecemos Tupã-Seretã. Que incrível. Aí depois eu vim para Porto Alegre fazer a faculdade e aqui fiquei. Nossa, tá bom. Porto Alegre. Mas me diz o seguinte, Débora, você, assim, a gente vê, né, no teu trabalho, que você, assim, você é muito apaixonada pelo que você faz, principalmente trabalho com empresas, trabalhar comunicação, linguagem, né, palestrante, né? Tem um livro que foi lançado, acho que em 2021, né? A gente vai mostrar aqui, não sei se você tem ele aí, né? Mostra ele aí se você tiver. Né? Temos aqui. Então, comunicação assertiva, aprenda a arte de falar e influenciar. Isso, pois é. Então esse livro é um best-seller, foi lançado em 2021, ainda vende bastante, né? As pessoas se interessam bastante. E como que assim, você quando escolheu eu vi lá na tua descrição de que você quando escolheu a profissão de fonoaudiologia, você era muito jovem. E eu também era muito jovem quando escolhi a minha. E a gente tem muitas dúvidas, né, quando é jovem. Muitas dúvidas. Mas você acertou ou não? Eu, com certeza, acertei. Hoje não me imagino fazendo uma outra coisa, mas eu vou te dizer, Arnone, que não foi uma escolha fácil. Para mim, foi a mão de Deus que me colocou aí nessa profissão, porque eu, inicialmente, eu achava que eu não iria... Eu queria uma profissão que não tivesse que ter muito contato com pessoas. Essa é a grande realidade. Uma profissão que não a minha queria... primeira ideia foi fazer informática,
porque na minha mente, e de forma muito equivocada, eu imaginava que se eu fizesse informática, eu não ia ter contato com clientes, com pessoas, Uhum. seria eu e o computador, o que é um grande engano, porque as Sim, pessoas, mesmo que trabalhem em TI, elas interagem o tempo inteiro com as suas sim. equipes e com os clientes. Mas eu prestei vestibular para informática e me passaram uma sugestão também de fonoaudiologia, me deram uma ideia, porque eu gostava muito de crianças, Uhum. e aí eu gostei da ideia, mas foi assim, muito no chute, como dizem, né? Ah, eu acho que vou fazer, deve ser legal. E passei nas duas e optei por começar pela fonoaudiologia. E eu tenho certeza que Deus me colocou aí nesse lugar para eu aprender a me comunicar melhor e para ajudar as pessoas a transformarem a sua vida por meio de uma comunicação mais assertiva. Então, sou muito grata a Deus por isso e pela toda a minha trajetória. Tem aquela, como é que se diz? Tem uma coisa que se fala assim: será que a gente começa fazendo o que gosta ou depois começa a gostar do que faz? Ah, no meu caso, eu comecei a gostar depois do que eu Gostar fazia. depois. Eu comigo Foi. também eu acho que foi igual, mesma coisa. Também é. A gente vai se aprofundando. Eu acho assim, talvez qualquer atividade que a gente se propõe, né? Quando a gente começa a entender, né? É, A gente começa a gostar, né? isso mesmo. Eu não vejo assim, eu vejo que as pessoas às vezes começam numa coisa que realmente elas não vão terminar naquilo, né? Elas vão Uhum. evoluindo, vão fazendo coisas melhores, vão se programando, vão estudando Vão ajustando. e de repente estão fazendo aquilo que elas gostam. É, isso mesmo. Foi o meu caso até, porque eu comecei na área da fonoaudiologia clínica, atendendo no consultório, mas eu me realizei mesmo Uhum. e descobri o meu propósito na fonoaudiologia empresarial, não na parte clínica, que me Que traz bacana. mais alegria empresarial mesmo. E uma coisa muito importante que você falou antes ali, é a seguinte: às vezes as pessoas dizem, não, eu não quero fazer alguma coisa que tenha muito contato com as pessoas. Não existe isso, né? Não Não, existe, não não existe. existe. Muda. Até o pintor que É, faz um trabalho solitário, é. pinta a sua obra, mas depois tem que falar sobre ela, qual foi a inspiração, tem que vender o seu peixe, então não existe. A O, comunicação passa por o, tudo na nossa vida. o relacionamento é que vai fazer a diferença, que vai É, fazer você se integrar melhor naquilo que você faz e também com as pessoas. Então, é. se alguém está pensando isso ainda, desista, né? Não, não Um tem, não tem TI escapatória. não tem escapatória. Comunique-se melhor, porque É, você vai ser mais feliz. um TI, um técnico de informática, também ele está ali lidando com a máquina, mas ele deve fazer a interação com quem está ali com ele, com aquilo que as pessoas querem que a máquina faça para ela, né? Exatamente, com o Então, usuário, com o cliente, isso é, aí. é isso aí. Bom, mas vamos aprofundar um pouquinho mais o teu trabalho. E você não sei se intitula ou se dedica mais a fonoaudióloga empresarial. Eu sou médico e sou otorrinolaringologista. Eu tenho contato muito com fonoaudióloga que trabalha na área médica, né? Na Isso. minha área. Mas fonoaudióloga empresarial é uma coisa assim que eu tenho uma certa curiosidade, né? O que exatamente você quer dizer com isso? É que dentro da fonoaudiologia existem muitas áreas. Então, tem a área escolar, que tem fonoaudiólogos que trabalham dentro das escolas. Sim, Tem a área hospitalar, que fonoaudiólogas também ajudam nessa área. sim, Tem a área ocupacional, tem a área clínica, que quando eu trabalhava em consultório, eu também interagia muito com os otorrinos. sim. É um trabalho multidisciplinar que dá muito sucesso. E tem a área empresarial. Então, dentro da área empresarial, a fonoaudiologia empresarial, ela, o objetivo principal é desenvolver a excelência na comunicação dentro da empresa, na comunicação humana, fazer os profissionais dizerem o que tem que ser dito da melhor forma, venderem bem as suas ideias, terem uma comunicação mais azeitada, mais alinhada com todos. Então, a fonoaudiologia empresarial ajuda na comunicação humana, na excelência da comunicação humana. Tá, mas aí vamos supor assim, quando você é chamada para fazer o teu trabalho dentro de uma empresa, né? Uhum. Fala um pouquinho como que é esse trabalho assim, né?
ele é um curso, ou você analisa? Como que você faz isso? Como que você chega para o empresário e diz assim, olha, nós vamos, na tua empresa, nós precisamos fazer isso ou aquilo. Eu acho, pelo Uhum. menos, né? Não sei se é assim ou não. Ótima pergunta, interessante esclarecer. Então, existem vários serviços que a gente presta, desde consultoria, onde nós entramos na empresa, fazemos uma avaliação diagnóstica, indicamos ali as ações que são mais importantes, aí a gente vai para a assessoria, e o que eu trabalho mais forte é por meio de treinamentos, palestras e workshops, que Sim, são trabalhos em grupo, porque a gente percebe que a comunicação nas empresas, ela acontece por meio de equipes. Então, não adianta a gente treinar uma pessoa só. Claro que em muitos momentos a gente faz o coaching de comunicação, que é um atendimento individualizado. Mas a gente precisa trabalhar as equipes, a comunicação das equipes, que isso é o que traz melhores resultados. Então, sim, são treinamentos com práticas mesmo, vivências de comunicação, onde nós ajudamos os profissionais a aprenderem a dar feedbacks que são mais assertivos, a sim. fazerem apresentações de impacto, a falarem de forma mais objetiva nas reuniões, para tornar as reuniões mais produtivas. Uhum. Então, são essas maneiras aí, esses serviços que a gente traz para dentro de uma empresa. Tá. E assim, ó, como que são a pergunta é a seguinte, na tua visão, né, no que você acha, que você tem muita experiência nisso. Hoje, nas empresas, existe muitos problemas de comunicação. Vamos falar de empresa pequena, empresa média, empresa grande. Existe uma diferença nessa questão? E como que os administradores, né, podem, podem, digamos, suspeitar, não digo, mas enxergar, né, que eles poderiam ter uma melhor comunicação e ter uma melhor produtividade na sua equipe, né? Uhum. Então, sem dúvida, hoje existe muito problema de comunicação nas empresas. Isso não é de agora. O Peter Drucker, que é o pai da administração, há muitos anos falava que 60% de todos os problemas administrativos resultam da ineficácia da comunicação. Sim. Isso há muitos anos atrás. Agora, ainda mais depois da pandemia, onde teve a questão do trabalho home office, à distância, os problemas eu sinto que pioraram. Então, Piorar. são equipes que não estão tão conectadas quanto antes, são... como é que eu posso identificar se eu tenho problemas de comunicação? Reuniões improdutivas são sinais de problemas de comunicação, às vezes as informações ficam centralizadas na mão da autogestão, não chegando até a ponta, e aí isso gera o que? A famosa rádio peão, rádio corredor. Uhum. A gente está percebendo, e inúmeras pesquisas estão mostrando isso, uma falta de engajamento e conexão entre as equipes, por as equipes estarem mais distantes. Então, o Uhum. trabalho híbrido, por um lado, é bom, mas, por outro lado, gerou mais distanciamento. Sim. E a gente consegue, por meio de treinamentos, né, de capacitações, trazer essa comunicação, torná-la mais eficiente. Os projetos, muitas vezes, fracassam ou atrasam por problemas de comunicação, e então existem vários gargalos aí que a gente pode ajudar e tornar essas empresas mais competitivas, as equipes mais coesas, mais unidas, desenvolvendo uma comunicação mais assertiva. Tá, então na tua opinião, assim, pelo que eu entendi, digamos, o trabalho online, embora ele facilite muitas coisas, ele tem que ter uma atenção mais especial à comunicação para que as coisas sejam melhores. Por aí. Tem, tem, sabe por quê, Hernani, hoje, Hum, Arnoldo, Arnone. Arnone, perdão, essa aí a Arnone. gente vai cortar, tá? Vai cortar, tá bom? Arnone, Então repete aí, sabe por quê, Arnone? tá? Sabe por quê, Arnone? Hoje em dia existem muitos canais de comunicação, muitas ferramentas. A tecnologia ajudou, por um lado, mas, por outro lado, criou outros problemas. Então, Sim. o que, que acontece? As pessoas, hoje em dia, mandam muitos e-mails, muitas mensagens de WhatsApp. Aquilo que deveria ser
ser tratado numa comunicação assim, face a face, com uma videoconferência, onde eu olho nos olhos, a gente está conseguindo se enxergar, muitas vezes não acontece. E a comunicação escrita, ela não tem o tom da voz, ela não tem a expressão facial que ajuda nessa interpretação da comunicação. Então, muitos problemas estão sendo gerados em função disso. E a gente precisa agora achar uma maneira de aproximar mais as pessoas, mesmo que à distância, porque o trabalho híbrido veio para ficar. Sim. Então, como que nós podemos otimizar esse processo de comunicação? Como trazer as pessoas para uma mesma batida, manter todas bem alinhadas? Então, um exemplo é fazer as reuniões serem mais frequentes e reuniões mais curtas. Sim. Antigamente, se reuniam as pessoas dentro de uma sala e ficavam um período inteiro, um turno inteiro em reunião, o que era muito cansativo. Então, hoje, se a gente consegue conduzir uma reunião com as câmeras abertas, com as pessoas se enxergando, que dá uma sensação de mais proximidade, de mais conexão, e as pessoas sendo mais objetivas, mantendo o foco, sabendo como se comunicar de forma mais clara, sim, ajuda muito a resolver essas questões. Quando você falou ali de WhatsApp, né, eu me lembrei assim que eu acho o WhatsApp uma ferramenta bem bacana, mas eu, por exemplo, não utilizo aquilo como é que se diz, para escutar mais rápido. Sim. Por quê? Porque eu quero sentir o tom da voz, né? Eu acho que no tom da voz você consegue se aproximar mais e realmente ver, sentir o que aquela pessoa está querendo dizer para você, né? Então, verdade. Então eu não gosto muito disso. Não sei se você concorda com isso ou não. Sim, eu concordo plenamente. O tom da voz, ele passa o sentimento e a gente precisa entender se aquele sentimento está tranquilo, se a pessoa está ansiosa. Olha que interessante. A velocidade de fala acelerada gera uma sensação, uma impressão de pressa, ansiedade, nervosismo. Sim. Então, se eu acelero a fala do outro, eu escuto já com uma impressão de pressa, de ansiedade, o que muitas vezes não acontece. A pessoa está falando bem, pausadamente, está tranquila, mas o que eu estou escutando é uma sensação de, muitas vezes, ansiedade. Então, distorce a mensagem. Sem contar que a gente está vivendo no mundo da ansiedade, da pressa. Sim. Então, isso atrapalha muito. Eu não vou conseguir armazenar e gravar toda a mensagem se eu escuto de forma muito acelerada. Atrapalha bastante. Você sentir, quer dizer, como você falou, sentir o sentimento, né? Muito importante. É isso aí, é muito importante. É muito importante. Bem, mas vamos seguir, nós estamos aqui no portal Fala Litoral, Litoral Norte de Santa Catarina, Balneário Camboriú, e hoje estamos com a fonoaudióloga especializada em tratamento não, como é que se chama? Treinamento e capacitação profissional, principalmente prestando serviço para empresas, né? A Débora Brum. Débora, me diz o seguinte, vamos falar um pouquinho do teu livro, né? Comunicação Assertiva. Mostra teu livro aí de novo ali, o pessoal tem que... Comunicação Assertiva, gente, ó. Pela Literari, a editora é a Literari. Sim. Aprenda a arte de falar e influenciar. Esse é o meu primeiro filho aí. É o primeiro filho. Orgulho, Daqui a pouco vem outro. Esse livro foi lançado, nós estamos em 2023, 2021, é isso? Foi em dezembro de 2021, finalzinho de 2021. Fala um pouquinho desse filho. Se ele dá muitas alegrias. Demorou para nascer, estava preparando bem. E quando eu lembrei daquela frase, feito é melhor que perfeito, eu disse, bom, vai ter que ser agora, porque eu sou muito perfeccionista e sempre achava, não está pronto, ainda não está pronto. Aí em 2021 eu decidi, não, agora tem a essência daquilo que eu quero compartilhar com as pessoas, e agora ele está pronto para ser lançado. E para minha surpresa, em 3 meses ele recebeu o selo de best-seller, e ele já ficou aí 12 semanas na lista dos mais vendidos. Bacana. Então, eu estou sentindo que ele está cumprindo o propósito dele, que é ajudar as pessoas a se comunicarem bem. Eu queria chegar a outras pessoas que eu não chegaria por treinamentos, e
Graças sim. a Deus isso está acontecendo. Então é um filho que dá muitas alegrias. Provavelmente você deva receber muitas mensagens, né? Fazendo muitos Recebo, contatos, né? recebo. Isso é maravilhoso, isso não É, tem preço. não, Quando eu sinto assim que as pessoas, eu recebo mensagens, esse livro mudou a minha vida, foi um divisor de águas. Eu achava que eu me comunicava bem, mas eu não percebia que eu tinha muitos erros. sim, Então, poder perceber uma transformação na vida das pessoas, que a mente se abre por meio do livro, é sim, maravilhoso. E eu procurei trazer uma linguagem simples, fácil, acessível para todos, e é isso que as pessoas dizem. Nossa, eu peguei num final de semana e já li todo. é, Fui numa viagem e voltei já com o livro lido. Então, é isso que eu queria, que pudesse ser um uhum, livro fácil, agradável, leve, mas que trouxesse muitas estratégias para as pessoas saberem o que fazer para melhorar a comunicação. tá certo. Muito bem. Dá trabalho, né? Escrever um livro não é, Nossa, dá muito dá trabalho, é uma muita, responsabilidade, é, é uma mensagem que mas, fica aí para sempre, então mas, tem que mas, fazer com mas, muito cuidado, muito carinho. mas ter filho também dá trabalho, não dá? Ah, né? É isso aí, exatamente. Mas é maravilhoso, é Tudo que maravilhoso. nos traz muitas alegrias, que nos alavanca para alguma coisa melhor, dá trabalho, né? Não, não, de graça não vem nada, né? E é interessante o quanto a Temos que gente trabalhar. aprende Quanto a desenvolvendo o livro, porque a gente busca, a gente vai atrás, a gente pesquisa muito. Isso, Então, é exatamente. um processo de crescimento muito, muito bom, Tá maravilhoso. E lá naquele livro, você diz assim, naquele livro, não, nesse livro, que acho que é o primeiro livro teu, né? É o Sim, primeiro. Você fala que assim, tão importante quanto falar é como falar, né? isso Então a mesmo. pergunta que eu quero fazer agora é essa: como falar, né? Porque às vezes você escolhe, não, eu acho que isso é importante, tá bom, mas como que eu vou falar? Se eu acho que é importante, todo mundo vai entender ou não? Tem dois aspectos, são dois pilares da comunicação, é o conteúdo e a forma. O Sim, conteúdo é o que eu vou dizer, mas existem inúmeras formas de eu passar aquela mensagem. E isso é o mais importante. Nós temos escolhas, nós temos inúmeras possibilidades. Eu posso usar uma linguagem positiva ou eu posso usar uma linguagem negativa. Agora sim, vamos falar então na forma de falar. Eu sim, posso falar assim: você é muito displicente. Eu estou trazendo um feedback de uma forma negativa, eu estou apontando as críticas. Para uma pessoa que está muito displicente, eu posso falar isso que eu quero mostrar para ela, trazendo a solução, com uma linguagem positiva. Olha, você precisa manter o foco, prestar mais atenção nessa tarefa. Então, temos a escolha de uma linguagem positiva ou negativa. Eu posso dizer assim: você esqueceu o que nós combinamos ontem? Em tom de crítica. E eu sim, posso fazer a mesma pergunta mudando. Lembra o que nós combinamos ontem? sim, Eu posso falar: você vive se atrasando. sim, E eu posso falar: você precisa chegar no horário. sim, Então, a gente pode deixar alguém mais reativo sim, ou mais agressivo, ou posso, por meio de uma linguagem mais positiva, deixar a pessoa mais receptiva. sim, E, além disso, a forma depende do nosso tom de voz, além da escolha das palavras, da nossa linguagem corporal. Então, a linguagem não verbal, ela é muito impactante. Só que eu percebo que as pessoas, elas não se dão conta disso e elas ficam sempre preocupadas no que vão dizer e não se policiam na forma. E aí tem você, resultados ruins. você acha que as pessoas se preocupam mais naquilo que vão dizer e não como vão dizer, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Quando eu treino pessoas nos cursos de oratória ou sobre apresentações de impacto, elas ficam lá presas no conteúdo, elas fazem os slides, elas estão realmente preocupadas no conteúdo, mas Sim, elas esquecem de que esse conteúdo tem que ser acessível, tem que ser um conteúdo que a escuta seja agradável, uma fala leve, uma fala segura. As pessoas não têm noção, muitas vezes, do tom de voz que falam.
da postura, dos gestos, e a gente ajustando, é incrível, a gente ajustando os gestos, ajustando o tom de voz, a pessoa, o profissional passa mais confiança e Sim, atinge melhor os seus resultados. tá. Então, precisamos Mas, dominar a arte de sim, falar. mas me diz uma coisa, por exemplo, isso, porque a gente às vezes vê pessoas que parece que nasceram com esse dom de se comunicar, né? E outras parece que nasceram com o dom de não se comunicar. Então, a pergunta é a seguinte: como é que faz para ter pelo menos uma comunicação mais produtiva, tal? Isso é, pelo que eu já vi você falar, é um treinamento, mas esse treinamento, por exemplo, quando você vai numa empresa, né, que você vê que existem problemas de comunicação, né? Esse treinamento ele dura muito tempo, ele precisa. Qual é o período mais ou menos que as pessoas têm que se dedicar para que tenha melhor resultado nisso aí, com esse treinamento? Os treinamentos, eles duram, em média, 12 a 16 horas, alguns 8, dependendo muito da quantidade de participantes. Uhum. Mas eu digo que um treinamento, a pessoa não vai sair pronta. É uma caminhada, é um processo. E o tempo inteiro nós mudamos de interlocutores, eu tenho pessoas que eu interajo hoje, que amanhã serão outros interlocutores. Então, é uma caminhada contínua. Num treinamento, as pessoas, elas percebem o tipo de comunicação que estão usando e Sim, aprendem as estratégias, as ferramentas, aprendem como falar com uma voz enfática, como usar os gestos, a como ser mais claro, mais persuasivo, como argumentar com competência. Elas aprendem as técnicas, porque sim, comunicação não é um dom como as pessoas imaginam, muitas delas. sim, São técnicas. Eu não sei tocar violão, mas se eu entrar numa aula, eu aprendo técnicas e começo a tocar violão. Então, a comunicação é uma habilidade que existem muitas ferramentas, técnicas, estratégias. Nós aprendemos no treinamento, mas se eu não seguir aplicando e treinando as técnicas, eu não evoluo. Então, é um trabalho contínuo. então você mostra o caminho, mas diz agora é contigo. É, sempre eu digo, olha, essa etapa nós terminamos aqui, mas dê em sequência. É É, treinar, treinar, treinar. Tanto é que existem, eu gosto muito de explicar sobre as 4 fases de um aprendizado, que a gente tem que, para chegar na última fase, eu tenho que ter muitas e muitas horas de prática. Então, sim, a primeira fase é da incompetência inconsciente, que uhum, é a pessoa que ela não se dá conta que não sabe uma habilidade, sim, eu não sei que eu não sei fazer algo, sim, incompetência inconsciente. sim. Aí passamos para a incompetência consciente. Eu percebo os meus erros, eu percebo que eu não sei fazer algo. Aí nós entramos num treinamento, nós aprendemos técnicas, aí eu passo a ter a minha competência consciente. Eu sei como ser mais clara, eu sei como ser mais direta, ser mais objetiva, eu Hum. sei como controlar e falar numa voz mais segura, mas eu ainda tenho que me controlar muito. Até que com a prática, muito treino e muita prática, nós automatizamos, aí fica a competência inconsciente. É um processo de Ah, automatização, que entendi. acontece com muito, muito, muito tempo de treino e prática. Digamos assim, então você dá as ferramentas, mas a pessoa tem que se interessar, né? Tem que se interessar, tem que se É, interessar. Isso mesmo. quer dizer, quem aprende mais. E me diz o seguinte: isso é só para jovens que têm a cabeça lá, como é que se diz, a mente nova e tal, ou vai para a idade, ou vai para as pessoas com idade mais avançada? Não, não, não tem idade, Não não tem tem. idade, e isso é lindo de ver. Eu estava com uma turma agora, 2 semanas atrás, Uhum. que eu tinha pessoas que tinham na faixa de 60, 70 anos, até um Sim. pouco mais, e foi interessante que eles ficaram muito empolgados com o aprendizado, tanto é que na próxima turma eles indicaram os filhos e fizeram e deram de presente para os filhos também fazerem o treinamento. Então começou com a geração Mais, dos pais. mais Então, velha. É. Então, dá para aprender a qualquer momento, a qualquer hora.
Em qualquer idade, basta querer, basta se interessar. basta se interessar, exatamente. Bem, mas agora vamos falar o seguinte, ó. Você falou antes ali, a pessoa se dá conta de seu tipo de comunicação. Tudo bem. Quais são os tipos de comunicação? Isso é importante a gente esclarecer aqui É, para as pessoas. Existem vários tipos de comunicação e cada um traz resultados específicos. Vamos começar pela comunicação passiva. passiva, sim. A comunicação passiva, ela acontece naquelas pessoas que não conseguem dizer aquilo que elas pensam, por medo do julgamento, por medo das críticas. Sim. São aquelas pessoas que querem agradar o tempo inteiro, querem ser aceitas. Então, elas pensam em muito do que elas gostariam de falar, mas elas não conseguem dizer. Então, é uma comunicação que nos aprisiona. É Sim, quando nós não conseguimos impor limites, dizer não. Eu penso no que eu quero falar, mas eu não tenho coragem de falar aquilo que eu penso. sim. Essa é a comunicação passiva. Quer dizer, E se eu entendi, assim, aquela comunicação que você fica dentro de você e não consegue expressar ela. exatamente. É isso. Ficam diálogos internos. Tanto é que Diálogos diz internos. assim: todas as coisas que eu deixei de dizer até hoje conversam comigo. Eu Tá, gosto muito dessa frase. sim, Então, aquilo que a gente não consegue botar para fora, a gente fica engolindo sapos. Eu também gosto de dar esse exemplo. É a sim, pessoa que vive engolindo sapos. E chega uma hora que a pessoa explode. sim. Mas o que é explodir? Ela tem uma reação impulsiva, ela guarda, 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 mas quando o copo transborda, sai da frente. Tá certo. Ou se não explode no outro, implode dentro dela mesma, que é quando a gente começa a desenvolver doenças psicossomáticas, por não conseguir botar para fora. Sim. Doença, gastrite, úlcera, até depressão, por não conseguir se comunicar bem. Tá Então, bom. essa é a passiva. Passivo. E as outras? Vamos lá? Vamos no oposto. Ah, Tem o passivo que não fala nada, e tem o agressivo que ah. fala tudo que pensa sem papas na língua. É a pessoa que não está nem aí se o outro gosta, não gosta. Ela diz assim: eu sou transparente, sou sincero, falo o que eu penso, doa a quem doer. Tinha um quadro, Mas tinha um quadro que eu me lembro agora num canal de televisão aí que era o Super Sincero, é esse? é isso mesmo. Só que é o famoso super sincero, não, é o sincericídio. Quando a tua sinceridade ofende as pessoas, deixa de ter esse nome de sinceridade. Então, Sim, esse é um problema. Por quê? Porque a pessoa ela está mais interessada naquilo que ela quer dizer e não se dá conta de que existe um outro do outro lado. Então, falta empatia, muitas vezes falta consideração. Aí as pessoas me perguntam: tá, Débora, como é que eu posso saber se eu realmente tenho uma comunicação agressiva? Algumas características são quando a gente usa palavras rudes, negativas e ofensivas, ou quando o nosso tom de voz agride, falar gritando. sim, Aí, tanto é que dizem: não foi o jeito que ele falou que eu não gostei. Não foram as palavras, foi o jeito que sim, ele falou que eu não gostei. Ou então, se não vem pelas palavras, se não vem pelo tom de voz, vem pela nossa linguagem corporal. Então, às sim, vezes, eu não disse nada, mas eu bati na mesa, eu virei as costas, bati a porta, revirei os olhos, bufei. Então, essa linguagem não verbal, ela também é uma comunicação agressiva. E a sim, comunicação agressiva afasta, gera medo, não conecta. E é interessante que existe uma comunicação também agressiva velada, Arnone, que é a comunicação através de cinismo, deboche, indiretas, alfinetadas, sarcasmo. Tem sim, muita gente que não consegue dizer aquilo que pensa de forma transparente e assertiva, que sim, fica dando indiretas. Conhece? Já viu sim, isso sim, a acontecer? gente vê, sim, a gente vê, a gente vê. É muito Ah, desagradável e aham, é muito tóxica também. Então, o que nós buscamos? A comunicação assertiva, que é onde existe transparência, existe sinceridade. Eu falo o que eu penso, eu falo o que precisa ser dito, mas com respeito e empatia. Então, sim, na comunicação assertiva, eu penso antes de falar, eu controlo as minhas emoções,
eu escolho melhor as palavras, eu controlo o meu tom de voz, eu controlo a linguagem corporal, eu entendo qual é o momento mais oportuno de chamar a pessoa para uma conversa. Se eu estou com muita raiva, eu sei que não é o momento de ter essa comunicação, de falar com a pessoa. Se a pessoa está num momento dela de estresse, impaciente, está um momento difícil, eu sei que aquele não é o momento para ter essa conversa. Então, é uma consciência, uma clareza e um autocontrole importante para que a gente consiga ter bons resultados. Tá, então vamos lá. Temos a passiva, que já conversamos aqui, né? Que a pessoa fica retendo com ela. Temos a comunicação passiva. Temos a agressiva, né? Que pode ser com palavras, mas que pode ser com gestos. Isso, ou com a voz. Ou com a voz, né? E temos a assertiva, que é o título do teu livro, Comunicação Assertiva, que seria, digamos, uma preparação. Você está preparado para se comunicar com alguma pessoa. Que existe algum treinamento. Tem algum outro tipo de comunicação ou são esses três os básicos? Tem a passivo-agressiva, que Passiva. é aquela do cinismo, sarcasmo, deboche, das indiretas. Exatamente. E hoje, me diz, já entendemos, né? Eu acho que para a comunicação assertiva realmente precisa um pouco de treino, né? Porque muito treino, né? Mas me diz o seguinte, e hoje, né, atualmente, né? Como que você vê assim de uma maneira geral? Claro que existem muitas exceções, né? Mas de uma maneira geral, como que as pessoas se comunicam? Passivamente, agressivamente ou assertivamente? Olha, excelente pergunta. Eu ouso dizer que todos nós temos todos os estilos, em algum momento usamos todas elas, dependendo do dia, dependendo da situação, você dependendo também do nosso usa? interlocutor. Você também usa? De vez em quando você se pega numa comunicação que não gostaria? Claro. Quem aqui não perdeu a paciência e deu uns gritos às vezes? Tá certo. Então, lógico, somos seres humanos, lidamos muito com, às vezes não conseguimos lidar bem com os nossos sentimentos, então tem momentos em que a gente acaba sendo passivo de não conseguir dizer aquilo que pensa, e tem momentos que a gente explode e nem pensa no que vai dizer, simplesmente joga com raiva. Então, é uma pergunta excelente. A busca é que a gente sempre tente ser mais assertivo possível, e a gente consegue. Tá, mas você acha que no geral, mas no geral hoje, as pessoas são mais passivas, mais agressivas ou mais assertivas? No geral, assim, sem treinamento. Sem treinamento, ou passivas, ou sem treinamento, elas são menos assertivas, com certeza. A gente vê muita polarização de ideias hoje em dia, as pessoas não conseguem dialogar de forma respeitosa, elas impõem muitas vezes a sua ideia, a sua verdade, e não geram aquele diálogo. Então, sem treinamento, eu vejo que a comunicação, ela varia de passiva-agressiva ou passivo-agressiva, infelizmente, quando a pessoa não tem consciência disso. A impressão, assim, é que talvez falte um pouco de paciência, né? Muita. Paciência, e para mim falta empatia. Empatia também, exatamente. É o que mais falta. Agora vamos pelas causas, né? O que eu percebo? Falta empatia, falta um cuidado com o outro, falta uma escuta ativa, que a gente está naquele mundo aí de ansiedade, que a gente está querendo muito mais falar do que ouvir. Aí tem uma frase clássica do Stephen Covey que fala que a gente não escuta para compreender, a gente escuta para responder. Sim. E é uma grande verdade. Falta também inteligência emocional, que é um dos principais pilares para a comunicação assertiva, é eu ter a gestão, o autoconhecimento, clareza das minhas emoções e controle das emoções. Sim. Então, quando não existe inteligência emocional, quando não existe empatia, quando não existe escuta, a comunicação assertiva, ela não acontece. E o último ponto aí, que eu sinto que também falta para as pessoas, é a falta de preparação. Tem que se preparar. Não sai assim o natural. Então, são esses elementos. E assim, pelo menos eu acho que a esperança, né, é que quanto mais você pensa nisso, você se prepara e tal,
mais automático vai ficando, né? E daí, de repente, você, quando vê, você está se comunicando melhor. Não precisa, digamos, estar o dia inteiro pensando, não, tem que ser assim ou não. Se você, de repente, treina, se preocupa com isso, pensa nisso, você vai, de repente, você vai ver que vai se transformando um pouquinho e as coisas vão andando um pouquinho melhor. Olha que interessante. É, Posso contar um caso aí real? sim, lógico, até gostaríamos de Então, ouvir. porque foi bem interessante. Eu trabalho individualmente com alguns líderes, com alguns executivos e diretores. Uhum. E aí tem o caso de um CEO que eu atendi há pouco tempo, que ele me contou a trajetória. Ele está há 23 anos na empresa. Sim. Começou como office boy, depois foi crescendo, passou para assistente, foi crescendo, foi trabalhando, passou para coordenador, até que ele chegou na gestão. Tornou-se gestor e ali permaneceu e congelou. E aí ele foi vendo que as pessoas foram crescendo e foram galgando outros, né, estágios mais avançados, foram evoluindo, e ele percebeu que ele se estagnou. Ele disse, eu fiquei num limbo. E aquilo me deixou muito desconfortável, e até que ele ficou, assim, 1 ano nesse tal do limbo, que ele disse, que ele entrou em depressão, ele ficou desmotivado. Só que ele buscou ali um trabalho de autoconhecimento e ele identificava que a comunicação era o principal ponto ali que deixou ele congelado, porque ele, à medida que ele foi crescendo, ele foi se tornando gestor, ele foi endurecendo mais na comunicação. Sim. E era uma comunicação muito agressiva, muito impositiva, era do jeito que ele queria. E aí não conquista, não engaja a equipe, aí ele permaneceu. Buscou, então, um trabalho de autoconhecimento, desenvolvendo a comunicação, trabalhando a empatia, trabalhando a inteligência emocional, e aí se transformou. Hoje em dia, ele é o CEO dessa empresa. Nossa. Então, ele percebeu, assim, que foi um divisor de águas. Quando ele começou a mudar a comunicação dele com as pessoas, foi realmente um divisor de águas. Ele se, É ele muito se, bacana ver esse ele se deu depoimento dele. conta disso, se deu conta, procurou ajuda. Procurou ajuda, E quanto e tempo hoje ele em dia levou ele é um para exemplo. mudar transformar isso aí? Como? Quanto tempo ele levou para transformar essa atitude dele, atitude e Em torno de comportamento? 2 anos. 2 anos. É. É isso aí, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Tem que se interessar. Mas vale a pena, Tá, vale a pena. tá. Bom, eu vi lá nos agradecimentos do teu livro que você prestou, acredita em Deus com muita devoção, prestou uma devoção, fez uma referência à oração de São Francisco, né? E achei bem interessante, né? Aí eu pergunto para você o seguinte, essa tua devoção na religiosidade, né? O Uhum. que ajuda na tua comunicação? Isso pode ajudar ou não? Ajuda muito, muito. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu percebo mais ali. Tem inúmeras, milhares de passagens, de versículos que falam da importância na comunicação. Então, eu entendo que a comunicação assertiva, ela busca uma comunicação, assim, de amor e de respeito pelo outro, de respeito pelo próximo. E eu sinto que é isso que falta mais na humanidade, mais respeito, mais amor. Então, tem a passagem, é dando que se recebe. Então, Sim. as pessoas muitas vezes dizem assim, me escuta, mas a pessoa não escuta o outro. Então, no momento que eu dou a escuta, eu conquisto a escuta do outro. Que eu dou o respeito, eu conquisto. Então, é dando que se recebe. E aí, eu costumo grifar muito as passagens que falam de comunicação, e tem inúmeras. E aí, eu tenho vários post-its aqui na frente que estão escritos essas passagens na Bíblia. Ó, quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa a vergonha, Provérbios 18. Uhum. Outra que fala, uma resposta calma aplaca a ira, a palavra dura atiça o furor. Quem guarda a própria boca preserva a vida, quem descuida no falar causa a própria ruína. Então está na Bíblia aí a importância da comunicação para a vida em sociedade, para o relacionamento, para a gente se conectar com os valores, né, de Sim. Deus. Então, para mim, é essencial. Então, assim, o que eu fiquei pensando aqui agora é o seguinte,
que quando você, de repente, está em frente a uma pessoa com comunicação agressiva, a resposta é a comunicação assertiva. Assertiva. Isso mesmo. É isso aí. Então, Porque a gente consegue mudar completamente o rumo de uma conversa. Eu consigo desarmar aquela pessoa que chega com agressividade quando eu não tomo aquela agressão como algo pessoal e como quando eu dou o meu melhor, quando eu respondo com mais respeito. Tem situações que as pessoas dizem que o outro até pede desculpas. Desculpa, eu senti que eu peguei pesado contigo, né? Agora, quando eu bato de frente, qualquer diálogo vira um combate. Que bacana. Então, hoje eu já aprendi alguma coisa e tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo e que estão nos vendo também devem ter aproveitado muito essa... eu acabei entendendo exatamente o que você quis dizer com comunicação assertiva. Mas nós estamos indo para a finalização e eu queria que você dissesse assim, como é que as pessoas podem adquirir o teu livro, né? Onde que elas vão para adquirir o teu livro? E se as pessoas quiserem falar contigo, né? Qual é o melhor contato aí? Então, tem o site da Amazon, que ele está à venda também. Sim. Tá pela Amazon, tá pela editora, na Literary, no site da Literary Books. Sim. Também as pessoas podem adquirir. Para falar comigo, tem o Instagram, que as pessoas hoje em dia me acessam muito por lá, que é deborabrum.comunicativa. Tem o LinkedIn, que é Débora Brum. E o meu e-mail é deborabrum@comunicativafono.com.br. E eu adoro interagir com as pessoas, eu realmente gosto de poder ajudar, tem gente que me pede dicas, orientações, e eu gosto dessa troca, para mim é super enriquecedora. Então, se entrar, nós vamos colocar aqui teus contatos, principalmente o Instagram, e se caso as pessoas mandarem uma mensagem para ti, você responde elas. Eu respondo, com certeza. Tá, bacana. Então assim, finaliza com uma mensagem para que as pessoas possam sentir melhor essa comunicação assertiva, né? A principal mensagem que eu quero passar aqui para todos os que nos assistem é que a comunicação assertiva, ela está à disposição de todos, que não é um dom, é algo que a gente pode treinar, que que aprimora, que se treina e que melhora. Então, basta você ter vontade, força de vontade, e buscar essa ajuda, e você vai ver uma transformação na sua vida. E tem uma frase que diz que não há nada de nobre em sermos superiores aos outros. A verdadeira nobreza consiste em sermos superiores ao que éramos antes. Então, eu vejo que a comunicação assertiva nos torna superiores a nós mesmos. A cada dia eu sou a minha melhor versão. E é isso que eu desejo para todos. Muito obrigado, Débora. Débora Brum, né, de Porto Alegre, gaúcha de Porto Alegre, fonoaudióloga, mestre em comunicação, em linguagem, né? Eu que agradeço, foi um grande prazer estar conversando contigo, Armando. Foi muito bacana essa conversa, tenho certeza, eu aprendi bastante, tenho certeza que as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo também vão ter essa oportunidade de aprender, e agradeço a tua disponibilidade, né? Que ótimo, vamos conversar outro momento, vamos seguir a nossa prosa aqui. E se você chegar para ir em Balneário Camboriú, vai ser uma convidada para nós fazer um podcast ao vivo aqui. Ao vivo, presencial, isso aí, vai ser um grande prazer. Obrigado, Débora. Obrigada, um abraço a todos, Um abraço. Sucesso. Até mais.